E agora aqui. Então sejam muito bem-vindos. Essa é a live de número 4 da série da Maratona Empreender com Flores Artificiais. Serão 10 lives e não percam, aproveitem essa oportunidade de aprender e eu vou trazer para vocês as oportunidades e as dificuldades de se empreender com as flores artificiais e vou estar aqui resolvendo essas questões para vocês. E eu sou a Aline Souza do Flor que Te Quero e eu faço arranjos de flores artificiais de um jeito que se pareçam os mais naturais. E eu ensino as pessoas a montarem os arranjos verdadeiramente bonitos, mesmo que nunca tenham feito o arranjo antes, para poder ter a sua fonte de renda fazendo algo prazeroso. Olha que legal, né? E o tema de hoje é porque alguns arranjos vendem e outros não. Às vezes você faz um arranjo, você tem um trabalhão danado e aí o seu arranjo não vende. Como que resolve isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E por que é importante você saber isso, tá? Isso te ajuda a vender mais, por exemplo. Saber por que um arranjo vende mais e o outro não pode te economizar tempo. Olha quanto tempo que você vai gastar aprendendo todas as estratégias de se montar o arranjo. São anos trabalhando, fazendo, testando, aí dá errado, e aí você acerta, e você descobre que daquele jeito deu certo, do outro jeito que você fazia não, tá? Então, essa é uma resposta que vai te economizar tempo e vai fazer você chegar ao sucesso muito mais rápido. Quem anda acompanhado, quem tem ajuda, vai muito mais rápido, de um jeito muito mais fácil do que aquela pessoa que quer andar sozinha. Então eu quero te mostrar hoje que não é só fazer um arranjo e colocar lá para vender e pronto, né? Além de saber montar os arranjos de um jeito que eles se pareçam naturais, você tem que saber o que é que seu cliente quer. Muitas pessoas sabem a mecânica dos arranjos, tá? A montagem em si. E aí montam o arranjo não agrada. E aí vem a pergunta, nossa, não vende, ai, o que será que eu estou fazendo de errado? Por que meus arranjos não vendem? E aí primeiro eu quero te falar o seguinte, vamos entender que existem dois tipos de profissionais dessa área, tá? E eles são o seguinte, e tenta se identificar qual deles é você. Você é um montador de arranjo? O que é o montador? É aquele que faz a parte mecânica. Então ele sabe colocar argila no vaso, ele sabe espetar a flor, ele sabe colocar a outra, juntar um galinho, juntar um verdinho e aquilo ali vai virar um arranjo. Isso é uma pessoa montadora. E um artista? O artista floral é aquela pessoa que conhece as combinações, é aquela pessoa que cria, que inova, ela sabe identificar estilos de decorações. Sempre que um artista floral faz um arranjo, ele já tem uma finalidade para esse modelo de arranjo. Ele já sabe o que ele vai fazer com esse arranjo, onde que ele vai colocar. Então ele não monta um arranjo simplesmente por montar, porque gosta de fazer, né? Ou seja, o artista floral, ele sabe também o que o cliente dele quer, o que combina, como que é o estilo do ambiente. Então, ele identifica o modelo de arranjo com o ambiente. Isso é o que faz o artista floral, tá? Ele também identifica a classe social do cliente, o que esse tipo de cliente, para que ele está montando aquele tipo de arranjo, o que aquele cliente gosta, qual que é a média de preço que essas pessoas estão dispostas a pagar por aquele modelo de arranjo, dentro do benefício que aquele arranjo fornece, tá? Tudo isso tem que ser pensado. Uai, mas o arranjo fornece um benefício? Nós até falamos isso na aula de ontem, que as pessoas não compram produtos, ela compra o benefício que aquele produto traz para ela. Então, você precisa analisar isso. Às vezes a pessoa quer só uma coisinha para colocar lá em cima da mesa. Se ela quer só uma coisinha,
ela já chamou de coisinha, florzinha. Então ela já não tá achando que aquilo tem muito benefício para ela. Logo, você já nota que se é só uma florzinha basiquinha, ela não espera muito daquilo, ela não espera muito benefício daquilo. E aí logo ela já pensa, você entende que ela pensa em algo mais barato, tá? Agora, a pessoa quer decorar a casa, quer um arranjo para botar na mesa, para a sala ficar bonita. Então, olha a diferença, né? Da pessoa que quer uma coisinha e da pessoa que quer... Às vezes a mesa é a mesma, o tamanho é o mesmo, mas percebe a diferença entre as pessoas, tá? Então, tem detalhes que precisam ser pensados, a finalidade que você faz esse arranjo, tá? Então, se você sabe, né, para quem você consegue associar elementos para oferecer aquilo que o cliente busca. E aí fica muito mais fácil acertar o arranjo, fica muito mais fácil saber por que alguns arranjos vendem e outros não, né? E por que eu digo que é mais fácil? Porque nada nessa vida é certo, nada. Nós não temos bola de cristal para prever o futuro, para saber que dia que vai vender esse arranjo aqui que eu montei, né? Então, não tem bola de cristal, mas a gente consegue criar o arranjo de acordo com os elementos que a gente sabe que o cliente quer, que a gente sabe que já tem essa experiência, e isso te dá... se você tem esses conhecimentos, né, do artista floral, se você sabe onde aquele arranjo combina, o tamanho, as proporções, o que os clientes buscam, né, o seu estilo de cliente, isso te traz clareza. E aí te dá uma certeza daquilo que você está fazendo. Logicamente, né, evidentemente, você passa a acertar mais e errar menos, tá? E eu falo muito também que os arranjos precisam se parecer naturais, tem que ter harmonia nas combinações, mas mesmo os arranjos sendo bonitos, às vezes eles não vendem. Olha que interessante, né? Se você tem um arranjo bonito, Aline, mas não é um arranjo bonito que vende, o problema às vezes não está na beleza do arranjo, mas ela está na combinação como um todo, tá? Então, do que adianta fazer um arranjo lindo, maravilhoso, deslumbrante, se as combinações que você utilizou, por exemplo, para montar aquele arranjo, não tem a ver com o ambiente que a pessoa quer decorar. E aí não adianta, né? Mas como assim, Aline? Eu vejo muitos arranjos bonitos, por exemplo, onde os formatos não se encaixam nos ambientes. Então você tem ali o estilo do arranjo, às vezes ele não está alinhado ao tipo de flor que está sendo usada, ao tamanho, ao formato, e às vezes o arranjo é bonito, mas não combina no ambiente de ninguém. Às vezes eu vejo arranjos montados em peças tipo castiçais, às vezes o arranjo tá bonito, tá bem montado, mas aí eu fico olhando aquele arranjo e falo assim... Onde que a pessoa colocaria um arranjo desse formato, né? O castiçal é uma peça muito cara para o tipo de flor que a pessoa usou. Então, assim, fica incoerente. O arranjo, ele tá bonito, mas ele, por mais bonito que ele esteja, a pessoa fala assim, tá bonito, mas não para minha casa, tá? Então, são questões que tem que tomar cuidado, tem que analisar. De que adianta você pegar, por exemplo... Uma taça grande, aqui na loja tem uma taça bonita, tem um pé comprido, aí aqui é aquele copo de taça, é um vidro bonito, né? Aí tem 60 centímetros de altura essa taça, e aí você monta um arranjo maravilhoso de orquídeas brancas. Imagina aí, tá? Uma taça bem alta, cheio de orquídeas brancas, assim, olha que arranjo lindo que dá, né? Com certeza. Todo mundo vai admirar. Todo mundo vai amar, vai ficar deslumbrado, vai fotografar. Mas e aí? Não combina na casa de ninguém? Onde a pessoa vai colocar um arranjo desse, tá? E aí a gente escuta as pessoas dizendo isso, né? Nossa, que lindo! Pena que o vaso não combina na minha casa. Isso acontece demais, né? Então tem que associar as coisas aí. Mas mesmo assim, olha só, tem um detalhe aqui, tá? A vantagem das flores é que tudo vende, então chega a hora de tudo. Não é que esse arranjo não vai vender, tá?
com certeza vai ser um arranjo mais caro pela altura. Só a peça, o vaso já é mais de R$ 100, mais ainda as flores que você vai usar, mais o seu trabalho. Então, tranquilamente é um arranjo de R$ 500, R$ 600, tá? Não é que ele não vende, mas é difícil adequar um estilo desse. É um arranjo de orquídeas, é fácil, tá? Grande, ou grande você já tem algumas limitações. Não é em toda casa que serve, né? Numa taça alta, a altura tem que encaixar na casa da pessoa. Então, assim, quando a gente tem um negócio, né? Um negócio que você precisa vender, você precisa de agilidade, você precisa que a sua mercadoria tenha um giro. Quanto mais gira a mercadoria, mais você vai vender, mais você vai ganhar, né? Ter a sua renda. Então não dá para esperar, por exemplo, um arranjo desse ficar lá 2 anos para poder vender, porque com certeza ele vai vender. Se ele é bonito, vai chegar o dia dele, tá? Mas não dá, né? Isso acaba que é um prejuízo. Você ter um arranjo lá 2 anos esperando vender, você tem a manutenção dele, então você gasta o tempo de limpar ele de vez em quando, porque não dá para deixar lá a poeira acumulando. Então isso também te gera um custo. Muitas vezes esses tipos de arranjo a gente monta quando tem encomenda, porque você vai pegar o perfil da pessoa e vai fazer a coisa de acordo com o que ela quer, tá? Olha esse outro exemplo de, vamos dizer, de incompatibilidade de arranjo. Por que um arranjo vende e outro não? Aí você tem uma orquídea linda de silicone, tá? Aquelas bem naturais. Esse tipo de qualidade de orquídea, de silicone, uma orquídea mais bonita, ela tem um preço mais alto, ela custa mais caro, tá? E aí você monta essa orquídea linda, maravilhosa, perfeita, não tem nenhum defeito, em um vaso de vidro, aqueles casquinha de ovo, de loja de R$ 10. Então você tem uma incompatibilidade aí de montagem. O arranjo ele tá bonito, ele vai ficar bonito, isso aí não tenha dúvidas, tá? Porque a flor é muito bonita, você é uma pessoa que sabe montar, você tem as técnicas, então ele vai ficar bonito, porém é incompatível. Então a gente tem um exemplo aqui, olha só, é o mesmo que você colocar um vestido de festa, ir no salão, fazer maquiagem, fazer o cabelo, e aí na hora de calçar o sapato, calça um tênis olímpicos, cinza ainda. Então assim, terrível, né? No caso do arranjo, né, igual eu disse, não é tão terrível assim, porque ele fica bonito. Mas a questão é a mistura de qualidades que você fez, tá? Então, por exemplo, fica um arranjo básico, porque fica, né, você pega um vidro bola, aqueles vidros tipo aquário, e coloca uma orquídea caríssima, de silicone, toda perfeita e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ele é um arranjo básico, ele é um arranjo caro. Então, ele não atende aquela pessoa, aquele cliente que quer uma coisa sofisticada. Por quê? Por conta do vaso. O cliente que busca uma coisa sofisticada, ele até pode querer um vaso de vidro, sim, porque nós aqui vendemos muito. Mas não aquele vaso de R$ 10, aquela casquinha de ovo, aquele vaso muito simples, tá? E aí, se você vai atender um cliente que busca uma coisa mais simples, o visual do arranjo vai atender? Vai, só que aí encarece o produto por conta do artigo da orquídea que você usou, que ela é muito cara. Então, tá vendo uma incompatibilidade? Ah, lindo, mas o arranjo tá lindo. Tá, mas qual que é o problema dele? A questão de encaixar com o cliente, com o estilo do cliente, tá? Então, ele não encaixa. Ou, às vezes, não combina no ambiente. Um vaso muito simples, casquinha de ovo, não vai combinar num ambiente mais sofisticado. Ele é básico. Às vezes a pessoa não quer, né? Ela tá lá cheia de cristais na casa dela, ela não vai querer colocar um vasinho de casquinha de ovo lá, tá? E mesmo gostando do arranjo, a questão vai virar o vaso, né? Ai, que lindo, tem jeito de montar essa orquídea em outro vaso, né? E aí você descobre mais uma questão, por que que um arranjo vende e outro não? E como que a gente resolve isso então? São vários elementos que você precisa conhecer para poder ter essas respostas. Para quem não sabe, por exemplo, nada de arranjo, se você se orientar, por exemplo, pelo passo a passo
de arranjos que eu ensino dentro do meu treinamento, você já começa acertando, porque você já pega a tarefa pronta. Aquilo que já foi testado, que deu certo. Modelos de arranjos que eu vendo que as pessoas já gostam e aí eu monto de novo o mesmo modelo e eu continuo vendendo aqueles mesmos modelos de arranjos. Claro, criando outros, mas então você já tem uma coisa pronta, né? Fica fácil para você seguir. E quando a gente tem alguém ajudando, alguém com mais conhecimento, que pode te guiar em um caminho, fica muito mais fácil e muito mais rápido chegar ao sucesso, né? Então, ter esses modelos de arranjos prontos, que você pode reproduzir, que agradam a maioria das pessoas, que são modelos que já são feitos, pensados no custo-benefício, facilita demais o processo. E à medida que você vai fazendo, vendo seus resultados, você começa a caminhar com as suas próprias pernas, porque você sente como que o negócio funciona. Ai, Aline, eu não sabia nada. Ai, Aline, eu tenho medo de mexer com orquídeas. Por que tem medo de mexer com orquídea? É uma flor que com cabo, como qualquer outra. É só você pegar, você tem que perder o medo e montar. Copia o que já está pronto, o que já funciona, o que já deu certo. Aquilo que eu estou te falando, que faz esse modelo porque ele tem um excelente custo-benefício, ele combina em determinadas decorações do público-alvo desse perfil aqui e você vai conseguir vender com facilidade. Então é muito mais fácil você pegar uma coisa que já está pronta e aplicar do que passar anos quebrando a cabeça sem saber o que fazer, por que seu arranjo não vende. Por que aquele arranjo que você montou vendeu e o outro não? E você não consegue identificar, porque realmente é difícil. Às vezes exige tempo, trabalho, experiência. Olha só, nós temos 23 anos trabalhando com arranjos. Já deu para testar muita coisa, já deu para ter muita experiência. Até hoje eu testo, eu experimento. Às vezes o arranjo dá errado. Eu tenho 23 anos de experiência e o arranjo dá errado. Porque às vezes o galho tá mais pesado pro formato que eu queria montar. Então, assim, e a gente perde tempo testando. É um dia que vai, às vezes você monta, desmonta o arranjo, quer dizer, é um dia de serviço perdido. Você montou, não produziu e deixou de vender. Deixou de fazer outras coisas que te trariam renda por conta de ter que ficar ali testando, experimentando, deu certo, não deu, ai, não ficou bom, deixa eu trocar esse galho. Isso acontece até com os profissionais. Então, como que facilita, né, quando você tem um modelo pronto e algo que você possa seguir, né, um processo, um passo a passo. Passo a passo, gente, é ótimo, excelente. Adianta o processo, facilita a vida, a gente fica mais feliz, não passa estresse, é maravilhoso, tá? E aí você vê também nesse processo, mesmo sem saber montar, que montar é parte mecânica. Pegar o vaso, colocar jornal, colocar argila, isso é mecânico, tá? E você começa com esse processo mecânico, só que você já vai começar com um modelo certo, um modelo que eu tô te falando que dá certo, né? E essa parte mecânica, ela é muito fácil, né? Mas saber montar o arranjo é a função do artista floral, é a experiência, é a descoberta, é o conhecimento. E aí, quando você começa a aprender a parte técnica das montagens, você começa também a descobrir respostas para as suas dúvidas. Por exemplo, você começa a identificar como que você faz para que o arranjo tenha harmonia com o ambiente. Por que usar esse vaso e não usar esse outro modelo de vaso? Isso também é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que você vai fazer para deixar o arranjo diferente, incomum? Existem tipos de montagens que a gente faz dentro do vidro. Isso faz com que seu arranjo fique diferente. Isso agrega valor, faz ele ficar mais bonito. E aí você descobre também por que essa mistura de flores não agrada os clientes, tá? E você descobre isso, por que alguns arranjos vendem e outros arranjos não vendem. Então, é uma série de fatores combinados.
Uma aluna minha, depois que ela aprendeu a pensar o jeito certo, enxergar a finalidade de montar os arranjos que ela fazia, ela começou a identificar os erros de combinação, tá? Que ela tinha. Ela montava os arranjos, mas eu gosto assim, eu quero montar assim. E não é assim que você enxerga a montagem, tá? Então ela não sabia combinar os vasos, ela não conseguia fazer formatos diferentes do arranjo, era sempre do mesmo jeito. E o bom de ter o passo a passo é isso, né? Se você tem um modelo para seguir, de um estilo diferente do seu, e aí você vai lá, experimenta fazer, né? Coloca a mão na massa, faz algo diferente do que você tem costume, você sente que aquilo é possível. Olha, é possível sim eu montar diferente. O que acontece? A gente tem uma restrição de fazer uma coisa que a gente não tem costume de fazer, tá? É a questão de mudar, né? Muda. Não, Aline, eu gosto daquele jeito. Experimenta o outro jeito que eu estou te falando que vai dar certo. Então você tem que fazer, tem que botar a mão na massa. A hora que você põe a mão na massa, não muda nada. Mantém aquilo exatamente igual eu estou te mostrando. E aí você se sente forçado a fazer aquilo daquele jeito. É contraditório para você, mas eu não quero fazer. Faz. Você tem que se abrir para o novo, deixar a coisa nova, aquilo que é diferente. Parece que as pessoas têm medo de fazer uma coisa diferente, montar uma coisa que ela não tem costume, né? No caso do arranjo. Mas vai dar errado. Não vai dar errado, tá pronto, passo a passo, modelo. Segue aquilo lá, mulher, que vai dar certo. Escuta o que eu tô te falando. Testa, você não vai perder as flores. Teve uma aluna minha que falou isso também. Aline, eu tinha medo de montar as flores, os arranjos. E aí eu comecei a montar e eu vi que dá pra desmanchar e montar outro. Eu falei, dá pra fazer. Eu ensino muitas montagens que às vezes a pessoa não precisa cortar o galho. E se ela não corta o galho, a chance dela aproveitar o buquê para outras montagens, outros tamanhos de arranjos é muito grande, né? E aí ela descobriu isso. E é uma coisa que assim eu falo todo dia, gente, monta desse jeito. A flor são flores artificiais, você aproveita ela depois, ela não estraga, ela não morre. Você colocou no vaso, desmancha o arranjo, ele é feito na argila. E você reaproveita para montar outro arranjo, né? Olha que interessante. E aí, às vezes, você pensa isso, né? Mas será que dá certo mesmo? E aí eu te respondo. Se você continuar a fazer do mesmo jeito os seus arranjos, você vai continuar a ter os mesmos resultados, as mesmas dificuldades. Travou? Voltou? Então, você vai ter as mesmas dificuldades, porque você está fazendo do mesmo jeito. Lembra daquela musiquinha da Praça é Nossa? Eu não via Praça é Nossa não, mas a gente escutava quando ia na casa da vovó, que a vovó adorava, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, os mesmos jardins. Olha que legal, né? A mesma coisa sempre. Então sai dessa, faz diferente, mude, tá? E se suas vendas estão ruins, se os seus arranjos não fazem sucesso, você tem que descobrir o que está de errado. Pode ser nas combinações, pode ser os modelos não estão de acordo com o tipo de cliente que você vende, não é mesmo? Mas eu vou voltar a dizer aqui, mesmo os arranjos que não ficam tão legais, eles acabam vendendo, porque eu vejo diversos modelos na internet e vende, tudo vende. Mas aí é uma questão de eu quero ter sucesso ou eu quero vender alguns de vez em quando, né? Então, tem que pesar essas questões aí. Quem quer ter sucesso, quem quer ter um nome, quer ser reconhecido pelos arranjos, pela beleza, pela sofisticação, vai dar importância para essas questões, tá? E é isso, eu vejo muitos arranjos que não estão adequados ao tipo de flor, por exemplo, né? Isso torna o arranjo mais difícil de agradar as pessoas. Olha só esse exemplo que eu tenho aqui para vocês, tá? Eu peguei aqui 3 buquês de rosas e eu vou te mostrar a diferença. Então eu tenho esse buquê, ele é bem cheinho,
ele tem esse formato de flor, nem é tão aberta, mas também não é aquele botão fechado. É uma rosa muito bonita, tem um excelente preço, tá? Para poder montar os arranjos. Agora, olha essa outra aqui. Como que é diferente, tá? Deixa eu encaixar na câmera aqui. Ela já é uma rosa bem maior, mais aberta, tem um preço também parecido, mas o formato é muito diferente, tá? E uma outra aqui, olha só, até a cor é diferente, porque eu não tinha amarelinha, mas só para você ver o formato. Então ela já é mais bambinha, é uma rosa mais caidinha, totalmente diferente das outras. E o que eu tô querendo te mostrar aqui com esses 3 modelos de buquês de flores, tá? É que os modelos de arranjos que eu monto com essa flor aqui, por exemplo, não são os mesmos que eu monto com essa aqui e não são os mesmos que eu monto com essa outra. Por conta disso, elas têm formatos diferentes e o formato vai interferir na beleza do seu arranjo. Às vezes o modelo, essa aqui é uma flor que ela enche muito mais um espaço do que essa outra, tá? E essa aqui, por ela ser mais bambinha, dependendo do modelo do arranjo que você faz, ela fica parecendo artificial. E aí a gente constrói, cria um modelo específico para essa flor, que tem um preço melhor do que essas outras aqui, para que o arranjo fique bonito com esse formato e fique parecendo natural, tá? Então, esses detalhes são importantes. Então, por isso que é legal você seguir um passo a passo. O modelo já está pronto, está explicado por quê. Por que que eu uso essa flor e não essa? Por que que eu escolhi aquele vaso daquele tamanho? Então, todos esses motivos muito bem explicados para vocês entenderem todos esses detalhes, tá? Um outro jeito também para poder te ajudar a enxergar melhor. Por que que alguns arranjos vendem e outros não? É quando você se coloca no lugar do seu cliente. E aí você começa a pensar, o que que o meu cliente está buscando? Pede para o seu cliente te mostrar uma foto do ambiente que ele quer decorar, por exemplo. Isso vai ajudar demais. Você enxerga, você vê, você entende, você começa a ver a finalidade do que, para que você está montando aquele arranjo, tá? E entenda de fato o que que a pessoa quer, qual que é o benefício que ela busca, se ela quer um arranjo simples ou se ela quer um arranjo sofisticado. E aí você começa a pensar, né? Se for um arranjo sofisticado, como que seria esse vaso? Qual que é o tamanho do arranjo que eu vou precisar montar? Qual que é o formato desse arranjo? Aonde ele vai ser colocado? Quais seriam as cores que eu vou montar esse arranjo? Quais seriam as flores que eu vou utilizar? Nossa, Aline, vou enlouquecer com esse tanto de perguntas. Mas e se for um arranjo simples? Como que ele seria? Refaça todas essas perguntas. Tá vendo como que você começa a enxergar detalhes e pontos que você não estava vendo antes, né? Então, uma pessoa que desse estilo, que busca algo simples, por exemplo, que tem aquele estilo, tá? A gente tem que analisar estilo de vida, estilo da pessoa, o que que ela busca, situação financeira, né? Pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas têm condição de pagar mais caro. Então, elas às vezes gostam das coisas mais caras porque elas não se importam com o valor. E às vezes as pessoas mais simples, né, que assalariado, então ela quer, ela gosta, ela sabe o que é bom, mas às vezes a condição não permite. E aí o seu desafio é montar algo que vai ficar bonito e dentro do valor que ela pode pagar. Então isso realmente é um desafio, tá? E entenda isso, né? Se é uma pessoa que busca esse estilo simples, ela quer, por exemplo, pagar quanto? Quanto ela está disposta a pagar por um arranjo de flores para decorar a mesinha da sala? Quanto ela está disposta a pagar por um arranjo de flores maior para decorar a mesa de jantar? O estilo. E aí você vai entrando nessas questões e você consegue
descobrir as respostas para suas dúvidas, tá? E esse é sim o melhor jeito para poder resolver essas questões. Pensar na finalidade do arranjo. Você faz um arranjo, porque eu vou fazer porque ele vai ficar bonito. O bonito é relativo, né? Às vezes você acha bonito. Então, você precisa definir o que é bonito. É difícil falar, faça arranjos bonitos. E aí, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você e vice-versa. Então, não adianta eu ficar, que lindo, que lindo, que lindo. Mas que lindo? Eu não gosto de arranjo desse tipo. Então, você tem que saber analisar o que é bonito, tá? Inicialmente, você pode começar com igualar o bonito ao parecer com o natural. Fica bem fácil de definir isso, né, nesse caso. E aí tem outras questões, como que vai ser a montagem, como que você vai fazer as combinações. Isso tudo são questões que fazem com que um arranjo fique bonito, né? E aí você pensa assim, por que esse tipo de arranjo ou modelo de arranjo é um modelo que as minhas clientes mais gostam? Esse modelo que eu estou montando, né, não só para ficar bonito, ele é um modelo que combina na casa das pessoas para quem eu vou vender esse arranjo, né? Esse modelo, ou você pensa assim, eu colocaria onde na minha casa? Olha só, eu gosto de deixar um modelinho de arranjos aqui, porque vai ficando fácil da gente fazendo as perguntas e respondendo, né? Olha esse arranjo, por exemplo, de orquídeas com mistura de verdes. Então, ele tem uma orquídea, né, com duas hastes, tá? Então, cada lado dele é diferente. E aí, você começa a analisar, né? Esse tipo de arranjo, ele combina na casa de que estilo de pessoa? Que estilo de casa? As pessoas gostam desse tipo de peça que eu fiz esse arranjo? As cores do arranjo, elas são as cores que as pessoas procuram? São as cores que as pessoas agradam? E você começa a enxergar o mundo de um jeito diferente, tá? Então, sempre você começa assim, pensa nessas questões que fazem com que são questões que sejam responsáveis pela sua venda. Os arranjos estão alinhados ao estilo do seu cliente? Será? Será que é o preço? Será que é o modelo? Ou é a qualidade das flores que eu uso? Ou será que os arranjos realmente estão bonitos? E aí eu gosto de fazer uma questão que é a seguinte, né? Você listar, escrever, tá? É a melhor maneira de você conseguir enxergar as respostas para as suas questões. Escrevendo, listando as suas dúvidas, tá? Escreve, por que isso? E vai em lista e vai procurando, achando as respostas, as soluções, tá? E a melhor maneira para você fazer sucesso rápido é seguir acompanhado. Então, olha, tantas questões que eu falei aqui, né? Às vezes eu ajudei ou eu confundi mais ainda. Aline, porque agora eu não sei resolver nada disso. Mesmo você explicando, eu entendi o processo, mas eu não sei resolver. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Você vai conseguir resolver sozinha? Com certeza vai, mas quanto tempo você vai demorar? 5 anos? 6, 7 anos para poder saber, descobrir por que um arranjo vende e o outro não? Então, quanto dinheiro você poderia estar ganhando em 5 anos se você já soubesse resolver essa questão, né? Então, eu acredito que por melhor que seja a pessoa no seu trabalho, se ela tiver um mentor, alguém com conhecimento para poder ajudar, para poder guiar essa pessoa no caminho certo, ela vai mais longe e ela consegue ir mais rápido também, tá? Então, o melhor jeito que você tem para conseguir resolver questões que você realmente não sabe é buscando ajuda. Não tem outro jeito. Eu busco ajuda também, eu pesquiso, eu vou atrás. E se a gente não tiver ajuda, não tiver uma pessoa com mais conhecimento para orientar, realmente fica muito mais difícil, né? Então, investir em conhecimento é a chave para que você tenha um sucesso mais rápido, tá certo? Esse foi o meu ensinamento de hoje.
E eu vi que vocês deixaram algumas perguntinhas aí pra mim. Se quiser fazer as perguntas aqui novamente, tá? Ou me enviar através do direct. E se você gostou dessa live, se eu conseguir trazer algum ensinamento para você, se ficou claro, escreve um comentário para mim no post que eu vou fazer agora, assim que eu desligar, no meu perfil do Instagram, para eu saber que você gostou, que se te ajudou de alguma maneira, tá? E envie as perguntas para mim no direct, por favor, para que eu possa responder. E eu quero que você continue acompanhando essa maratona de lives Empreender com Flores Artificiais, que vai até o dia 3 de julho. Eu estarei aqui te mostrando as oportunidades e tirando essas dúvidas para você. Hoje foi essa oportunidade, né? Por que os arranjos vendem ou não? E qual que é o problema que isso resolve para mim? Você tem muita chance de ir mais rápido se tiver uma assessoria, se tiver alguém te ajudando. Como que você faz pensando nessas questões, listando os tópicos, coloca lá. Se o arranjo for simples, o que eu tenho que fazer? Se o arranjo for um arranjo sofisticado que eu tenho que montar, quais que são os elementos, o que o cliente busca? Então, vai colocando todas essas questões aí, que aí você entra no caminho certo. Esses são os primeiros passos para você conseguir chegar às respostas, tá? Tem como eu assistir as lives anteriores? Pois é, não tem não, tá? As lives estão no ar aqui à noite, às 20... eu esqueci o horário, não sei se é às 21 horas ou se é às 20 horas, vou ter que conferir lá novamente. Eu avisei até o pessoal do Telegram, mas vai ter uma transmissão no YouTube também, tá? Eu vou ver depois como que a gente faz com as outras lives, mas por enquanto, quem viu, viu, quem perdeu, infelizmente, perdeu o processo, tá? Não tem jeito de ver mais. Qualquer novidade, entra lá no meu canal do Telegram, que se tiver alguma novidade, se eu for liberar alguma live, eu vou deixar pro pessoal do canal do Telegram. Tem o link aqui no meu perfil do Instagram, tá certo? Tem os vídeos também lá no meu canal do YouTube, me acompanha lá, ativa o sininho das notificações para vocês receberem a notificação das lives da parte da noite. Gente, eu acho que é às 20 horas, tá? Vou conferir e vou fazer um post aqui nos meus stories falando direitinho o horário para vocês. E se você gosta de decoração, isso é importantíssimo, você gostar, porque quando a gente gosta, a gente dedica, tá? Você tem essa oportunidade de fazer a sua renda trabalhando em casa, montando seus arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos, fazendo algo prazeroso, mesmo que você nunca tenha feito um arranjo antes. Lembra que eu falei do passo a passo, né? Tá lá tudo explicadinho da maneira mais fácil que eu consegui colocar para vocês. E no dia 13 de julho eu estarei abrindo as inscrições para a nova turma do Flor que Te Quero. Então, venha para a nossa turma, venha ser a minha aluna. E eu quero convidar vocês também para amanhã assistir a live. Amanhã é sábado, né? Provavelmente a live de amanhã vai ser mais cedo. Eu vou publicar no meu feed para vocês, vou deixar lá no canal do Telegram também o horário dessa live, mas não vai ser, então, porque amanhã é sábado, não será nesse horário de 5h42, tá? Ela vai ser um pouquinho mais cedo, acredito eu. Eu vou deixar o aviso lá, então continua me acompanhando para vocês saberem o horário direitinho. E essa é a Maratona Empreender com Flores Artificiais. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu espero vocês, então, à noite no canal do YouTube e amanhã, sábado, aqui no Instagram. Obrigada pela presença. Beijão, dúvidas me mandem lá no direct. Tchau, tchau, até amanhã.